Bom dia meus amigos, bom dia meus irmãos, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Com a graça de Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, é natural que estejamos bem. As lutas da vida, eu sei, em alguns momentos se deixaram aí desesperados, mas nós cremos em Deus, que está no controle de tudo, então a gente precisa aprender a descansar na providência divina. Bom dia, Fabinho. Bom dia, meu amigo. Como você está? Bem? Final de semana prolongado, conversamos. Você vai descansar, isso é bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muitos nossos amigos, muitos nossos irmãos desse final de semana, por ser prolongado, estarão descansando, estarão viajando. Isso é bom. Viajar é bom. Eu estarei trabalhando, né? Em épocas de festa, normalmente eu trabalho um pouco mais. Então é natural que assim seja. E eu não tenho nada a reclamar. Tenho só a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos fez e aquilo que Ele nos dá, as oportunidades de trabalho que Ele nos dá. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Bom, amigos, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um tema que nós já falamos anteriormente. Em uma outra oportunidade, nós falamos sobre a oração do Pai Nosso e nós trabalhamos a oração do Pai Nosso quase que ponto a ponto. Hoje eu quero falar com vocês de um daqueles pontos tratados naquele tempo, que é a parte onde diz que seja feita a tua vontade, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Quando Jesus ensinou essa oração, talvez nós nunca tenhamos parado para pensar com seriedade qual é o comprometimento dessa oração, né? A abrangência dessa oração, até onde ela nos atinge. Oramos ela como uma reza, muita gente faz dela uma reza, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E por ser reza, normalmente não dão a atenção necessária aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo orado. Eu estou falando de reza com relação às repetições, né? Em todas as situações, a pessoa para e ora e faz essa oração. Não prestando atenção então nessa abrangência, a gente passa e não percebe o quão importante ela é. E quando chega nessa parte, seja feita a tua vontade, meu amigo, como é importante entender para orar e orar sabendo que também a nossa parte está sendo feita. Olha, William, mas na oração do Pai Nosso eu tenho uma parte a ser feita? Tem algo que eu tenho que fazer? Tem sim. Quando você diz lá, venha a nós o teu reino, você está concordando e pedindo que o governo, que o Senhor direcione a sua vida, que o governo e o controle seja total dele, ou seja, o governo, né? Olha, venha a nós o seu reino. Se o reino é dele, quem governa é ele, quem dá a direção é ele. E nesse caso, ele complementa dizendo, e seja feita a tua vontade. Ou seja, estamos dizendo a ele que abrimos mão daquilo que é o nosso maior interesse, daquilo que é do nosso interesse, aquilo que é a nossa vontade, para que nas tomadas de decisões, nos nossos pensamentos e no nosso dia a dia, a vontade dele é que prevaleça sobre a nossa. Agora, orar, seja feita a tua vontade, e dizer a Deus, olha Senhor, seja feita a sua vontade, também exige de nós entendimento. Por quê? Porque vai entrar, na maioria das vezes, eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes, a vontade de Deus, ela vem contrário àquilo que é a nossa vontade. A vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para as nossas realizações, não é da forma ou não é a vontade que eu e que você muitas vezes temos na realização das coisas. Então, gerando esse conflito, gerando esse confronto de vontades, como é então que nós nos comportamos, né? Como os cristãos queremos
saber qual é a vontade de Deus e queremos fazer a vontade de Deus. É natural, oramos, né? Mas pense. Acabei de dizer para vocês que é conflituoso a vontade de Deus muitas vezes com a nossa vontade. Então, quando é que queremos que isso aconteça, né? Que a vontade de Deus ela se revele e ela prevaleça. A pergunta parece irracional. Mas como que eu vou contrariar aquilo que é a vontade de Deus? Como é que eu vou discutir aquilo que é a vontade de Deus? Pensa bem, nós entramos em confronto, sim, entramos em conflito muitas vezes com aquilo que é a vontade de Deus. Porque nós temos respostas a respeito da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina sobre todos os assuntos. A Bíblia é um livro onde aprendemos a nos relacionar nessa terra, a viver nessa terra e viver de acordo com a vontade de Deus. Fugindo desse princípio, então, não é a vontade de Deus. Então, lutando contra isso, a nossa humanidade, o nosso ego e a nossa vaidade. Porque sabendo qual é a vontade de Deus, ela não coaduna com aquilo que é a minha vontade, ela não combina com aquilo que é o que eu acho que eu devo fazer. Sendo assim, então, já entrou em rota de conflito, já entrou em rota de colisão, né? Já entrou em conflito, já entrou em rota de colisão. Abrir mão dessa nossa vaidade, abrir mão dessa nossa humanidade, entender isso não agrada o nosso coração, exige de nós empenho, exige de nós esforço, exige de cada um de nós sacrifícios até. Sabendo qual é a vontade de Deus, vai contrário à minha vontade, eu abrir mão da minha vontade e permanecer naquilo que é a vontade de Deus. Esse conflito, ele não é de hoje, ele não acontece só comigo, ele não acontece só com você. Ele aconteceu durante toda uma história, durante toda uma vida, durante toda a existência humana. Lembra de Eva no paraíso? Qual que era a vontade de Deus? Come de todos os frutos dessa árvore, mas aquela árvore ali, ó, no centro do jardim, é aquela ali vocês não toquem. A sedução fez com que Eva fosse contra aquilo que o Senhor tinha dado. O fator que nos traz dificuldade, é sempre bom lembrar, a nossa humanidade. E a nossa humanidade faz contra e luta contra. Assim aconteceu com a Eva. Nós temos uma série de outros exemplos da Bíblia nos ensinando caminhos e as pessoas abrindo mão. Por exemplo, para o divórcio, tem ensinamento na Bíblia? Tem ensinamento a respeito do nosso casamento, não para o divórcio, mas a respeito do nosso casamento, da nossa relação, né? No meu caso, com a mulher que eu amo, a mulher que eu escolhi para ser esposa, com a qual eu casei. Existe ensinamento bíblico para ela também que fez a escolha de viver comigo? Para o casamento, Deus manda que cuidemos uns dos outros. Olha que resposta interessante, né? Seja feita a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para os casamentos? Então, a vontade de Deus para os casamentos é que nós cuidemos uns dos outros. O princípio básico do cuidado é o amor. O amor de Deus é aquele que a gente aprende e ele suplanta todas as dificuldades. Ele ensina-nos a amar na deficiência, a ser um ajudador, a ser aquele que sustenta. Ensina-nos o perdão. Então, o amor é a base de tudo, é a base como Cristo ama a igreja, e o casamento é uma representação disso. O apóstolo Paulo fala disso lá, o próprio Cristo fala, o apóstolo fala também em Coríntios. Então temos lá o quê? Tá, mas se Deus manda eu preservar o meu relacionamento, preservar o meu casamento, eu cuidar da minha esposa, a esposa cuidar de mim, e não importa o esforço que isso que seja feito, né? Que tenha que ser feito. Jesus ama a igreja e ele se dá por ela, né? E ele ensina dessa forma: olha, vocês maridos, amem as suas mulheres como o Senhor amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Nós não queremos mais nos entregar por relacionamentos, não queremos nos entregar por casamentos. Sempre temos alguma explicação. Por quê? Na nossa humanidade, neste caso, a vontade de Deus é colocada de lado, atendemos a nossa necessidade. Qual é? O divórcio. O divórcio. Então, se Deus nos ensina que a sua vontade para o casamento é a permanência, é o esforço, é a luta, é o amor, é um cuidar do outro,
a nossa humanidade escolhe o divórcio. Mais simples, né? Parece mais simples, mas as consequências são terríveis. Haja vista o número de psicólogos que escrevem a respeito disso. Não só a Bíblia já tinha explicado, a Bíblia já tinha orientado qual seria o resultado, temos também psicólogos que escrevem a respeito do resultado, que é um compromisso de casamento não levado ao seu término, levado ao fim, não cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Vontade de Deus para que o nosso cuidado com o próximo, o que ele diz lá? Olha, com o próximo, vocês amem o próximo, assim como eu ame o próximo, como você se ama, né? Amar o próximo como a você mesmo. E o que a gente faz? Nós queremos e a gente fica avaliando se o próximo merece. Será que ele merece cuidado? Será que ele não fez alguma coisa que isso não é um castigo? Então aí o problema é dele. A vontade de Deus é que amemos o próximo como a nós mesmos. A nossa humanidade manda a gente ficar julgando e arrumando explicações para nós não fazermos nada pelo próximo. A vontade de Deus é atropelada pela nossa humanidade. E para as ofensas que nos fazem aí, né? As ofensas, tantas coisas que nos nossos relacionamentos nos ofende. Aí nesse caso, tanto faz. Dentro de casa com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos, né? Tanto faz, ou com os externos, aqueles que fazem parte da nossa rotina, as ofensas acontecem. E como nós lidamos? Nós lidamos diferente daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus nos ensina na própria oração do Pai Nosso a orar pelo perdão deles, assim como nós queremos o nosso perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, eu tenho que orar por aqueles que nos ofendem e pedir o mesmo princípio de igualdade na realização do perdão. Mas isso eu não quero. Essa é a vontade de Deus. E nesse caso, a vontade de Deus não é tão legal de eu ter que orar por aquele que me ofendeu. Eu quero mesmo é que Deus faça a justiça com aquele que me ofendeu. Mas não é qualquer justiça, eu quero que faça a minha justiça, porque eu quero ver aquele camarada que me ofendeu passando mal, passando necessidade, sofrendo, perdendo tudo, com a vida desgraçada. Aí eu olho aqui do meu alto, do meu pedestal, eu vou olhar e vou dizer, olha, foi feita a justiça. A justiça de quem? De Deus? Não, foi feita a minha vingança, porque agora eu estou satisfeito, porque aquele camarada perdeu tudo, porque como ele ousou me ofender, né? Olha, no ambiente de casa, a esposa, o esposo, um ofende o outro, aí se deu mal, ficou triste, chorou, e aí eu olho daqui e falo, olha, bem feito, quem mandou se meter comigo? Ou seja, a vontade de Deus foi colocada de lado novamente, e a vontade humana é que está prevalecendo, a vontade da vingança. Então, nós queremos respostas com relação à vontade de Deus, mas eu quero resposta que me coloque em lugar de conforto. Quando eu pergunto para o Senhor qual é a sua vontade, eu espero que Ele me diga que a vontade dEle me traga conforto, me traga, me coloque para cima, né? Me exalte, me dê resposta que me faça sentir-me bem e que não exija de mim nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de esforço. A vontade de Deus não pode trazer para mim peso, pelo menos é assim que a gente vive. Então queremos respostas que nos coloquem em lugar de conforto, lugar onde eu tenha razão, onde minhas explicações sejam compreendidas e as minhas explicações sejam justas. Quando eu disser a respeito daquilo, eu espero que as pessoas olhem e falem, não, William estava certo. Se a vontade de Deus não se ajustar a isso, é bem possível que eu argumente e até decida por um caminho diferente. Então, se a vontade de Deus é que eu permaneça no casamento e eu lute por ele, se a vontade de Deus é que eu perdoe aqueles que me ofendam,
Se a vontade de Deus é que com relação ao próximo eu abra mão dos meus confortos e seja um participante, seja um ajudador na vida do próximo, normalmente, se a resposta de Deus é essa, eu, no alto da minha humanidade, abro mão disso e eu vou por outro caminho. Eu vou para o divórcio, sim, porque eu sei o quanto eu sofro. Eu vou deixar de cuidar das pessoas, porque, afinal de contas, tem a lei da semeadura e a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se ele está passando essa necessidade, é porque ele plantou lá atrás e o problema agora é dele. Os que me ofendem, deixa esses bestas de lado, porque onde já se viu mexer comigo? Não quero nem saber deles. E assim são vários assuntos, né? Vários assuntos. Mas eu desvio daquilo que é a vontade de Deus, porque eu não abro mão da minha humanidade. Pô, temos o exemplo de Jonas, né? Com relação ao reino, com relação à obra, com relação a fazer a vontade de Deus. Deus fala para Jonas, olha, eu quero que você, meu profeta, vá na cidade de Nínive e pregue para aquele povo. Jonas olha a situação e fala, não, aquele povo não merece que eu pregue para eles. Mas Deus está falando que tem que ir. Jonas fala, mas eu entendo que não merece, então, não merecendo, eu não vou. E não foi. E quem conhece a história sabe no que deu, né? Jonas passou por lutas, passou por provações e teve que voltar para Nínive, agora carregado por um peixe, porque ele teve que ser lançado ao mar. Leia lá o livro de Jonas, a história de Jonas, uma história interessantíssima de alguém que em um dos momentos da sua vida, e no mais importante, decidiu não fazer a vontade de Deus. Sempre que diante das nossas crises, a nossa opção da solução, a nossa opção de solução vier de práticas humanas, exemplos mundanos, corremos o risco de pararmos dentro de um peixe. É comum, viu irmãos, viu amigos, que nós olhemos os outros lá fora e queiramos ser igual. Porque essa semana passada eu estava na igreja e estava trazendo uma palavra para a igreja e eu falava justamente a respeito do Salmo 37, quando Asaf fala da prosperidade dos ímpios. Que ele, Asaf, sentia inveja de como as pessoas prosperam e essas pessoas não têm nada a ver com Deus. Em nosso coração, muitas vezes nós decidimos também que a nossa decisão seja igual a deles. O divórcio vem da impiedade, a falta de cuidado com os outros vem da impiedade, a falta de perdão com relação às ofensas que praticam contra nós vem da impiedade, da falta de piedade. Muitos comportamentos vêm da impiedade, mas a gente olha e a gente gosta. Parece que eles estão bem, parece que esse caminho dá certo, parece que tudo funciona melhor assim, então eu não abro mão do meu pensamento, da minha decisão pessoal particular e excluo a vontade de Deus. A pessoa que não regenerada não pode dar a Deus o seu corpo, sua mente ou sua vontade. John MacArthur, ele disse essa frase, a pessoa não regenerada não pode dar a Deus o seu corpo, a sua mente ou sua vontade. É isso aí. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, deixamos de lado a sua vontade, deixa de existir em nós a regeneração dada por Cristo. Fora isso, não estando em Cristo, não queremos fazer aquilo que é vontade de Deus e fazemos aquilo que é a nossa humanidade deseja e ela grita para que nós façamos. A nossa humanidade grita para que nós caminhemos por caminhos onde cada vez mais nos afastamos da presença de Deus. Então, somente aqueles que aceitarem essa forma de vida ensinada por Cristo, os regenerados, é que conhecerão a diferença daquele que entende a vontade de Deus e pratica, e daquele que vive fora da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas só experimentarão os que tiverem coragem, disposição e dedicação em conhecê-la e viver a sua vontade, viver a vontade de Deus, é a certeza de que tudo dará certo. Tenha certeza disso. Quando eu disse que há que se ter coragem, há que se ter disposição, há que se empenhar, é porque é necessário matar toda essa nossa humanidade, passar por cima de toda essa nossa impiedade, desse coração nosso que é mau, para viver aquilo que é a vontade de Deus. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo ele fala para o povo de Romanos que
há necessidade de uma mudança de mente, uma mudança de entendimento, né? Para que o verdadeiro culto seja prestado a Deus, um culto com racionalidade, um culto com entendimento. E aí, no versículo 2, ele continua dizendo, olha, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Aqui. Não vivam da forma como as pessoas vivem no seu dia a dia, no mundo aí fora, mas que vocês sejam mudados, permitam-se mudar pelo entendimento daquilo que é a vontade de Deus, porque assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus, é necessário que nós saiamos dessa condição de humanidade, saiamos desse modo de vida que é ficar olhando a impiedade dos outros e achando que isso é bom, para que possamos, entendendo a vontade de Deus, nos esforçarmos pela prática da vontade de Deus. E ele diz assim, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, vocês conhecerão aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. A vontade de Deus, ela é boa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais essa oportunidade. E te pedimos nessa manhã que o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria, a racionalidade, assim como Paulo falava a respeito de prestar um culto com entendimento, um culto com racionalidade a Ti, que a nossa vida também seja em busca dessa condição, ó Deus, de um verdadeiro culto a Ti, de entender qual é a Sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Senhor, nos ajuda a entendendo a Sua vontade, praticá-la, e praticando, com certeza a nossa vida será transformada. A Tua palavra não é vazia, a Tua palavra é de promessa. Então, sendo de promessa, eu creio, Senhor, que uma vida boa, uma vida agradável, uma vida perfeita está diretamente ligada a fazer a Tua vontade. Então, nos ajuda, nos dê força, nos dê entendimento e nos dê sabedoria, Senhor. Obrigado por tudo, dá-nos um final de semana abençoado. Senhor, esse final de semana iniciamos aí um período de carnaval. Então, Senhor, nos dá a Tua graça. Cuida, Senhor, das famílias, cuida, Senhor, das famílias dos Teus servos, dos nossos amigos. E nos dê, Senhor, da Tua unção, nos protege, cobre-nos, Senhor, com o Teu sangue. Livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, um final de semana abençoado. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, graças a Deus, vencemos mais um dia. Final de semana estamos lá em São Mateus, na Desembargador Silva Pereira, número 183, com o pastor Paulo. Não esqueçam, reunião às 9 da manhã e reunião às 18h30. Continuando aí naquele momento de culto ao Senhor, querendo aí, entendendo e buscando dele entender qual é a sua boa vontade para cada um de nós. Certo? Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e creio que Ele nos permitirá. Grande abraço, fiquem com Deus.